Bom dia, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe a sua família. Estamos aqui mais um dia para buscarmos a Deus, orientação pela sua palavra e orarmos a Deus para que Ele nos guarde a nossa família e abençoe toda a obra de nossas mãos. Nós sabemos que os dias não estão sendo dias fáceis. É uma batalha todo dia diferente. E nós precisamos estar preparados espiritualmente para sabermos lidar com os nossos problemas. Os problemas precisam ser resolvidos. E para ser resolvido, nós precisamos de sabedoria, de equilíbrio, principalmente da parte de Deus. Tem pessoas que, ao invés de resolver o problema, solucionar o problema, ela aumenta muito mais o seu problema. E às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema no seu casamento, no seu relacionamento, até mesmo um problema sentimental, que ao invés de você tratar com sabedoria, você acaba expondo o seu problema para terceiros, para outras pessoas, às vezes acaba piorando o seu problema, a sua situação. Há situações que está ruim e pode ficar pior ainda mais se você não colocar Deus dentro da sua casa e Deus dentro do ambiente em que você vive. Eu começo pedindo para que Deus hoje te dê graça, te dê sabedoria, te dê discernimento e para que as mãos poderosas do Senhor Deus lhe sustente, lhe dando entendimento e lhe protegendo de todo mal, de toda palavra negativa, de todo bloqueio, de tudo aquilo que os espíritos imundos estão tentando levar de você, arrancar da tua casa, em nome de Jesus. Amém. A gente sabe que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, mas que Deus vem para nos dar vida e a dar vida em abundância. Se é o primeiro dia que você está aqui comigo, a senhora, o senhor, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui de segunda a segunda. O nosso propósito é falar de Deus, falar do seu amor, falar da sua graça e falar da sua paz. Eu quero dizer que Deus vai te abençoar. Eu quero dizer que Deus vai honrar você, a sua casa e a sua família. Eu estou aqui para dizer que esse deserto vai passar e você vai dar a volta por cima. Essa dificuldade que você está enfrentando é apenas um processo, porque o deserto não é lugar para morar. O deserto é o lugar de passagem. E isso que você está vivendo vai passar e você vai cantar o hino da vitória. É claro que buscando a Deus e ouvindo a sua palavra, você fica mais forte para resistir às investidas de Satanás contra a tua vida. A grande verdade é, quem começa o dia orando e buscando a Deus, se mantém firme, mais corajoso, mais forte, mais resiliente. É por isso que eu quero convidar você, a senhora, você que está me acompanhando, para participar desta corrente de oração. É uma campanha de oração. Eu estou aqui todos os dias. Você que já é inscrito, que já faz parte da minha família, glória a Deus por isso. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, é uma oração rápida, é uma palavra rápida, mas objetiva, que tem curado milhares e milhares de pessoas, que está fazendo parte disso aqui, tem testemunhado e alcançado um milagre de Deus. Digite um amém aqui, verbalize um amém para que Deus confirme o milagre sobre a tua vida em nome de Jesus. Você está vendo o botãozinho de inscreva-se aqui? É só você clicar nele. É gratuito. Você não paga absolutamente nada por isso. É 100% gratuito. Basta você clicar aqui, ó, inscreva-se, inscrever-se aqui e ativar o sininho de notificações onde diz todas, ok? Ativou aí? Deixa o seu gostei e escreva um amém aqui para que tudo isso que eu estou profetizando na sua vida se concretize. Quando eu digo que Deus vai abençoar toda a obra de sua mão, você diz amém, você está confirmando. Quando eu digo que a partir de hoje o seu casamento vai ser uma bênção, você diz amém. Quando eu digo que em nome de Jesus, esse problema financeiro, essa dificuldade que você vem enfrentando, vai ser resolvida, você diz amém. Deus, Ele entra com providência, mas para isso, você precisa todos os dias. Aprenda uma coisa, por favor. Aprenda uma coisa. Antes de iniciar o seu dia, se conecte com Deus. Ouça a sua palavra. Isso.
pratique a sua fé, ore a Deus, para que Deus estenda a misericórdia dele para você, para os seus negócios, para a sua família. Principalmente você que está enfrentando uma enfermidade, não entregue-se à enfermidade, não entregue-se à depressão. Não se preocupe quem está falando de você, quem está se levantando contra você. Olha, você tem duas opções nessa vida. Ou ouve a voz de Deus, ou você vai ouvir a voz do diabo. O diabo não fala com você pessoalmente, mas ele usa pessoas. Principalmente pessoas que dizem, por que você vai orar todo dia? Por que você vai ler a palavra todo dia? Pega essas contaminações e joga fora. Se liberte disso e escute a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo é quem nos orienta da melhor forma possível. Escute essa palavra, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. Essa história é uma história linda, uma das mais belas histórias da Bíblia Sagrada, porque conta a história de um jovem, de um menino de 5 anos, que ele perde o seu pai, perde o seu avô, que era o grande rei Saul, e o seu pai, o grande príncipe Jonatas. Ele perde, e ao perder eles morreram numa grande batalha, e ele estava no palácio, e ao receber a notícia, a babá corre com ele, ele cai, quebra os pés, ele fica aleijado, e ele é levado para um lugar muito distante. Ele sai de Jerusalém, e ele vai para Lodebar, um lugar muito distante dali, e ele é esquecido lá, e ele é abandonado naquele lugar. Por muitos anos ele viveu nesse lugar, isolado, era uma terra ruim. Então veja bem, nós acabamos de ler a história de um menino de 5 anos que tinha tudo para dar certo na vida. Por quê? Porque o seu avô era rei e o seu pai era príncipe. Ele nasceu no lugar certo, no ambiente certo, dentro de um palácio, tinha tudo que qualquer pessoa poderia querer na vida. Ele nasceu com o futuro garantido dentro de um palácio. Mas com a tragédia da morte do pai e do avô, ele perdeu o direito ao trono, perdeu o direito à herança, perdeu o patrimônio, perdeu tudo e foi viver isolado num lugar distante. E quem assume o governo, quem assume o reino, é o rei Davi agora. Mas o rei Davi havia feito uma aliança com o pai dele, que era o Jonatas, príncipe. E um belo dia a Bíblia diz que Davi, ele lembra da aliança que fez com Jonatas, e ele procura saber se havia alguém vivo da linhagem de Saul ou de Jonatas, para que ele pudesse usar de bondade e ajudar essa pessoa. Para Mefibosete era o fim da história dele. Ele havia perdido tudo. Ele havia perdido a família, o reinado, todo o patrimônio, toda a riqueza. E para ele não tinha mais solução. Mas uma aliança que foi feita, que não foi esquecida, que foi renovada com o rei Davi, ele manda buscar Mefibosete de Lodebar, uma cidade árida, uma cidade seca, uma cidade que não dava nada, uma cidade miserável, muito pobre, e traz ele para perto dele e o restitui de tudo aquilo que pertencia ao pai e ao avô. E Mefibosete sai de Lodebar, volta para Jerusalém, volta a comer com o rei Davi na mesa e tem tudo lhe restituído. O que eu quero que você entenda aqui? Quando Deus ele morreu por você, quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele fez uma aliança comigo e com você. E às vezes você acha que Deus esqueceu dessa aliança. Pelo contrário, Deus ele está se lembrando de você. Mesmo que você esteja num lugar isolado, mesmo que as pessoas não deem crédito para você, não acreditem em você, mesmo que as pessoas não vejam o seu talento, o seu potencial, Deus ele vê. Mefibosete viveu muitos anos em Lodebar, mas era uma experiência de vida que ele estava tendo lá, porque Deus ia trazer ele de volta. Deus está dizendo que esse deserto que você está não é um deserto para a morte, mas é para a vida. Você está sendo provado em Lodebar, mas Deus vai te chamar de Lodebar. Deus vai te trazer de volta. Tudo aquilo que você perdeu até hoje, talvez, humanamente falando, você diz, pastor, é impossível eu recuperar o que eu perdi. É impossível. Deus pode restituir. Creia, Deus é poderoso para mudar a tua história. Deus é poderoso para abençoar as tuas mãos. Deus é poderoso para abençoar a tua casa.
Não desacredite do poder de Deus. Não duvide do que Deus pode fazer na tua vida. Creia no Senhor Deus e será salvo tu e a tua casa. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, porque Deus é contigo. Deus, Ele é o seu pastor, e quando Deus é o nosso pastor, nada nos falta, porque Deus, Ele supre todas as nossas necessidades em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração do Salmo 23 com você para abençoar o teu dia, para abençoar a tua casa e abençoar a tua família. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meu Pai, abençoe esta casa, abençoe esta família, abençoe esse senhor, esta senhora, abençoa este lar, abençoe toda a obra de suas mãos. Eu repreendo toda insônia, toda depressão, todo medo, toda frustração, toda dor, todo complexo de inferioridade. Que o Senhor restaure esta saúde mental, física, que o Senhor dê força espiritual para esta pessoa. Todo o processo paralisado na justiça, eu decreto em nome de Jesus que o resultado será positivo, que os teus filhos serão abençoados. Tudo aquilo que estava travado, a partir de hoje, o Senhor abençoa, o Senhor libera algo de especial sobre esta vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Até amanhã, nesse mesmo horário, para buscarmos a presença do Senhor Deus. Amém.